Pensa só. Um grupo de cidadãos comuns, com pouco mais que uma conexão à internet, consegue derrotar as maiores corporações do planeta. Parece roteiro de filme, né? Pois hoje a gente vai mergulhar numa história real que mostra como isso aconteceu. Uma história sobre segredos, poder e uma resistência que, olha, mudou o jogo completamente. E essa frase aqui, ela é o ponto de partida de tudo. A ideia de que a maior força que existe não é grana, não é poder político, são as pessoas, quando estão unidas. Mas será que isso funciona mesmo na vida real? Vamos ver o que rolou quando essa tal arma definitiva foi colocada à prova para valer. Para a gente entender essa batalha, primeiro a gente precisa sacar o que estava em jogo. E tudo começa com o impacto real de algumas políticas econômicas que, para milhões de pessoas, não eram só números numa planilha, era uma ameaça direta à sua própria existência. O conceito por trás disso tudo é o tal do neoliberalismo. Falando de um jeito bem simples, é a ideia de que o governo tem que sair da frente e remover as regulações, tipo leis trabalhistas ou de proteção ambiental, porque aí a economia cresce. A grande questão, que não demorou para ser respondida, era crescer para quem? E a resposta para essa pergunta, olha, veio rápido. No mesmíssimo dia em que o NAFTA, um dos maiores acordos neoliberais da época, começou a valer, um grupo de camponeses indígenas no México pegou em armas. Eram os zapatistas. Eles não viam o NAFTA como progresso. Para eles, era uma ameaça direta ao seu modo de vida. A linguagem usada aqui é pesada, né? Sentença de morte. Isso deixa bem claro que não se tratava de um debate econômico abstrato. Para os zapatistas, essas políticas eram uma questão de vida ou morte, uma ameaça real às suas comunidades e ao meio ambiente, tudo em nome do lucro. A luta dos zapatistas foi só um sinal do que estava por vir, porque enquanto o mundo olhava para o que acontecia com o NAFTA, uma coisa muito maior e muito mais secreta estava sendo costurada nas sombras, bem longe dos olhos do público. Imagina só, um acordo que não coloca como prioridades direitos humanos, os direitos trabalhistas ou a proteção do meio ambiente, mas sim os direitos dos grandes investidores acima de absolutamente tudo. E se tudo isso fosse feito por debaixo dos panos? Pois é, esse era o plano. O Acordo Multilateral sobre Investimentos, o famoso AMI. O objetivo? Criar um conjunto de regras globais para proteger os investimentos das corporações de qualquer interferência dos governos. A palavra-chave aqui é secreto. O plano era simples: aprovar tudo antes que a população tivesse a chance de sequer saber o que estava acontecendo. Então, o ponto crucial é este. O AM seria uma virada de mesa total. Uma empresa poderia processar um país inteiro por aprovar uma lei de salário mínimo, ou por proibir um produto químico tóxico, só alegando que essas leis atrapalharam seus lucros. Basicamente, dava às corporações direitos parecidos com os de uma nação, colocando o lucro acima da própria democracia. O plano para manter tudo em segredo era quase perfeito. Mas eles não contavam com uma força nova que estava só começando a mostrar seu poder: a internet. E é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. Um documento confidencial que ia remodelar a economia global vaza e cai na rede. De repente, a cortina se abre e o que estava sendo feito a portas fechadas é exposto para o mundo inteiro ver. Com o texto na mão, uma rede global começou a se formar. E o fascinante é a diversidade dessa galera. Grupos que normalmente nem conversavam entre si, sindicatos, ambientalistas, defensores de direitos humanos, de repente se uniram contra uma ameaça em comum. A internet foi a cola que juntou todo mundo. O segredo tinha acabado. E com a verdade na mesa, a batalha começou para valer. De um lado, os governos e as corporações mais ricas do mundo. Do outro, uma rede descentralizada de cidadãos. Essa luta que se formou era o retrato perfeito de uma batalha assimétrica. De um lado, o poder estabelecido, que contava com o sigilo, com as estruturas formais. Do outro lado, o povo, contando com a transparência, com a velocidade da internet e com a força de serem muitos. E essa oposição teve um impacto imediato. Os negociadores, que estavam acostumados a operar nas sombras, de repente se viram debaixo dos holofotes. Eles simplesmente não estavam preparados para a intensidade e para a organização da resistência popular. O espanto deles mostra o quão distantes eles estavam do público. Eu adoro esses termos. Guerrilheiros em rede, horda de vigilantes. Soa quase como algo lendário. A imprensa de negócios, tentando entender o que estava acontecendo, usou uma linguagem de guerra. Isso mostra que eles não viam aquilo como um debate democrático, mas sim como um ataque direto à autoridade deles. Então, quem eram exatamente essas hordas? Eram pessoas comuns, de todas as áreas.
Eram sindicalistas preocupados com empregos, ambientalistas com o futuro do planeta e cidadãos que simplesmente acreditavam que decisões que afetam a vida de todo mundo deveriam ser tomadas em público e não em segredo. A pressão só aumentava. No mundo todo, as pessoas foram para a rua, escreveram para os seus governantes, espalharam a notícia online e o gigante começou a balançar. O que antes parecia ser algo inevitável, agora parecia impossível de acontecer. A pressão pública ficou tão forte que os governos não tinham mais como ignorar. Aquela conspiração em privado, como foi chamada, simplesmente não conseguia sobreviver à luz do dia. O colapso foi surpreendentemente rápido. Em pouco mais de um ano, desde o vazamento do documento até o acordo ser abandonado, um dos planos econômicos mais ambiciosos da história foi completamente derrotado. Uma vitória popular, rápida e decisiva. E assim, a gente volta para o nosso tema principal. A maioria da população, quando se organiza e se informa, provou ser de fato a arma definitiva. As pessoas mostraram que a democracia não é só algo que acontece na hora de votar, é uma luta constante por transparência e por responsabilidade. Essa citação de um jornal grande resume perfeitamente a dimensão do que aconteceu. Não foi um governo derrotando outro. Foi uma liga global de organizações populares que mudou o curso da história. É um lembrete poderoso de onde o verdadeiro poder realmente está. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. A história do AME não é só sobre o passado, ela é quase um manual para o futuro. Ela prova que o poder de cidadãos unidos é uma coisa imensa. A questão, então, não é se as pessoas podem fazer a diferença, mas onde elas vão escolher lutar a próxima batalha. Obrigado pela companhia.